Você tem usado o Espírito Santo que está pronto como um treinador, que está pronto como um ajudador, que está ali como paracletos para que você o chame, para você tomar as suas decisões. E o que eu digo mais, você sabia, por exemplo, que o Espírito Santo ele habita dentro de você e dentro de mim? Você sabia que no nível do seu espírito você foi selado com o Espírito Santo após você o confessar como o único e suficiente Salvador? Que alegria, amados, é nós entendermos a nossa identidade em Cristo Jesus, a nova identidade. Por quê? Porque antes estávamos mortos, mas agora somos vivificados. Então, ou seja, agora passamos a ser uma nova criatura. E essa nova criatura, recriada em Cristo Jesus, como você que nos acompanha aqui no canal, naturalmente você já sabe que nós agora somos o quê? Vivificados. E o nosso espírito que estava morto, agora ele é vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, nos trazendo a condição de ser justo, nos trazendo a condição de ser santificado, de sermos selados com o Espírito Santo, de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que alegrias, amados! Eu sou o pastor Fábio Passos e eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar semeando esse conteúdo aqui na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros. Se você está aqui com o intuito de ouvir a palavra de Deus com maturidade, este é o lugar, você está no lugar certo. E hoje nós vamos estar falando com a temática: o Espírito Santo habita dentro de nós. Baseado lá em João capítulo 14, versículo 17, que vai estar falando assim. Olha só, a saber, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vem, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meus amados, quando a gente ouve uma narrativa como essa, nós entendemos que o Espírito Santo agora habita em nós. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. E dentro dessa série que nós estamos trabalhando aqui, eu quero trazer aqui uma temática extremamente importante para que a gente possa estar entendendo. Jesus agora soprou, né, sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Lá em João capítulo 20 e o versículo 22 vai estar falando essa testificação. Ou seja, olha só que interessante, vamos lá. João capítulo 20 e o versículo 22. João capítulo 20, versículo 22 está dizendo assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Ou seja, agora eles estão ali recebendo o Espírito Santo. E eu quero trazer algo que é muito importante para você. A palavra receber, ela vem da palavra grega, que significa lambano. Então, ou seja, receber significa o quê? Olha só, receber alguma coisa agora. Então, ou seja, quando foi diagnosticado essa palavra, recebeis o Espírito Santo, significa que foi soprado o Espírito Santo na vida dos discípulos naquele exato momento. João capítulo 20, o versículo 22. Recebeis o Espírito Santo. No grego, essa palavra lambano diz o quê? Receber algo. Tradução, receber algo agora. Diante disso, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Diante disso, é muito importante nós entendermos o que o Espírito Santo está falando. Então, olha só, quando a gente entende isso, a gente vê agora uma direção, porque esses homens, eles foram instruídos para o quê? Para ficar. Ficar em Jerusalém até que do alto fosse o quê? Revestido. Então, automaticamente, olha o que o Espírito Santo ele vem habitando dentro de nós. Então, essa declaração, né, ela está agora claríssima que o Espírito Santo ele não sai. Por quê? Porque ele veio habitar. Então, olha só essa palavra. Em grego, a palavra habitar é a palavra meno. Ela significa ficar ou permanecer. Ou seja, a palavra habitar, que está lá em João capítulo
14, o versículo 17, que fala, por exemplo, que ele veio o quê? Habitar. Significa permanecer. O Espírito Santo, quando você o confessa como Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, ele vem habitar em você. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 13 fala que nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo. Meus amados, é simples. A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, sim, você já está selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio para permanecer e habitar em vós, em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem agora com a sua característica de ser um ajudador nas nossas fraquezas, um ajudador nas nossas dificuldades, um treinador em nossa vida. E nós precisamos agora, com a condição de filhos, entender o que fala Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Que todos aqueles agora que se tornaram filhos têm o direito de ser o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Meus amados, é muito importante você ter uma maturidade. Nem sempre o Espírito Santo ele vai vir com uma voz audível ao seu ouvido dizendo, faça isso. Algumas pessoas recebem essa direção. Outros não, é uma testificação. Mas a testificação e a direção que o Espírito Santo está falando com você, ela sempre será baseada na palavra. Se você for tomar uma decisão que não é baseada na palavra, o Espírito Santo não está assinando embaixo disso. Porque em Salmo 138, versículo 2, diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Imagina isso, a palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra é o que Deus se sujeita a ela. Deus se sujeita à sua palavra porque Ele colocou acima do seu nome. Então, quando você for tomar uma decisão, entendendo que o Espírito Santo habita dentro de vós, entendendo que nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ou é 1 ou é 2 Coríntios, está me falando a memória agora, você vai entender que a sua decisão ela é baseada, por exemplo, no quê? Na palavra de Deus. Então, quando você for tomar essa decisão, você analisa o seguinte, eu tenho duas vozes, dois tipos de pensamento, 3, 4 tipos de pensamentos, mas qual é o que se conecta com a palavra? Quando você é guiado por isso e você agora se entrega 100% a estar vivendo como imagem e semelhança do Senhor, automaticamente você vai entender os processos que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele é o teu treinador, ele é o teu ajudador, ele é o paracletos para que justamente você possa estar fazendo aquilo que você entende que você não consegue fazer. Olha só, o que é interessante também, vamos lá, Hebreus capítulo 8 e o versículo 6, o Espírito Santo nunca se mudaria, nunca hesitaria e nunca faria as malas para ser transferido para outro lugar. Vamos ver o que está escrito lá nas cartas aos Hebreus, o capítulo 8 e o versículo 6? Vamos lá. Será que o Espírito Santo ele sai depois de estar agora habitando em nós? Vamos entender um pouco mais sobre essa palavra. Então, Hebreus capítulo 8 e o versículo 6. Vamos lá. Hebreus capítulo 8 e o versículo 6 diz assim: mas agora alcançou um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma aliança melhor, a qual está fundamentado em melhores promessas. Ou seja, amados, nós entendemos que o Espírito Santo agora, olha só, tanto mais excelente quanto é o mediador de uma nova aliança. Quem é o mediador de uma nova aliança? E aí você vai ver que está fundamentado em quê? Nas melhores promessas. Amados, nós temos agora o Espírito Santo que ele está nos ajudando, mediando. Deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, Jesus estava agora, há mais de 2000 anos atrás, caminhando com os apóstolos. Então, Jesus estava ali agora para chegar o quê? A se entregar na cruz, se encravando na cruz, se fazendo pecado, se fazendo maldito, entende? Levando consigo todas as enfermidades. Ou seja, Jesus estava com um propósito. Mas quando ele vai, os discípulos entendem que eles estão órfãos. Mas o Senhor soprou neles para o quê? Para que eles pudessem receber imediatamente o Espírito Santo na sua vida.
Então, olha só como é importante. Nós agora temos o Espírito Santo que está intermediando também essa aliança, que está nos ajudando, por exemplo, a nós sermos imagem e semelhança do Pai. Então, quando você entende que o Espírito Santo habita dentro de você, será muito mais fácil de você manifestar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Quando você entende que você tem a mente de Cristo, quando você entende que você tem as habilidades como o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, tudo isso já está em nós. Andar em amor é andar no Espírito. Agora você vai analisar o seguinte: mas pastor Fábio, como que eu faço isso? Renovando a vossa mente. Romanos capítulo 12 e o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Entende? Mas antes vós renovai-vos a vossa mente. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Você agora, quando você nasce e automaticamente você recebe todo o treinamento do curso do mundo, você recebe um treinamento muito mais baseado no quê? Nas obras de Satanás. Porque é ele que rege esse mundo. Então, ou seja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus, com D minúsculo, desta era, cegou o entendimento dos incrédulos. E nós sabemos que através da decisão de Adão e Eva, que decidiram desobedecer ao Senhor e entregar o governo desse mundo nas mãos de Satanás, é ele quem rege esse mundo. Ou seja, vem marcas automaticamente que a gente vai absorvendo desde pequeno das crenças que Satanás colocou no mundo, e elas estão alojadas onde? No nosso espírito? Não, jamais. Somos selados com o Espírito Santo. E antes disso, antes de nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito está morto nas nossas ofensas e nossos pecados. Mas quando agora você entende, mas aonde vai estar? No nível da sua alma. A alma é o gerente das suas emoções. A alma está com seus lixos emocionais criado, que você absorveu e trouxe. Eu ainda falo, né? Eu tive pregando num culto de homens. Ainda falo sobre isso. A alma está ali com os seus pecados de estimação. Mas automaticamente agora, a alma é o gerente das nossas emoções, que nós podemos estar inclinando para estar manifestando o fruto do Espírito. Ou seja, todo o DNA do mundo está baseado também nas obras de Satanás. O olho por olho e o dente por dente, por exemplo. Olho por olho, dente por dente. Agora, no nível que nós estamos, na dispensação da graça, fala em nós andarmos em amor, fala em nós liberarmos o perdão para o próximo, fala em nós sermos imagem e semelhança do Senhor. Então, ou seja, a escolha está em vós, mas você não está sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você e em mim, após o confessarmos como o único e suficiente Salvador. Você não está sozinho. Amém, amados? Se inscreva no canal, dê like, compartilhe com outras pessoas e principalmente você possa estar agora avançando com o propósito de estar meditando nesta palavra e entendendo que o Espírito Santo habita em nós e que ele não pegará suas malas e vai estar saindo por qualquer coisa. Nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós quando nós agimos de uma maneira errada, e para que o Espírito Santo saia de nós é somente se nós agora estivermos negando a palavra de Deus. Ou seja, não pode haver dois deuses, ou você adora o diabo ou você adora a Deus. Então, automaticamente, as suas atitudes, ela pode sim entristecer o Espírito Santo, mas é quando você rompe totalmente com as práticas de Deus para ir para as práticas do mundo, é que o Espírito Santo, definitivamente, depois de tanto lutar com você, ele pode sim se retirar, porque você já está agora se entregue às obras de Satanás, principalmente cultuando outros deuses. Um shalom, um beijo no seu coração, e eu tenho certeza que esse não será o seu propósito. O seu propósito é entender que o seu homem interior é recriado em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em vós, e que nós somos um ser eternamente. Um shalom, e nos vemos nos próximos vídeos.